Pessoal, tudo bem? Delegado Marcos Afonso aqui mais uma vez com vocês no canal A Verdade sobre o Crime. Nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre a criminalidade, né, e sobre momentos que estão passando no nosso país. Eu acredito que um ponto que tem se discutido muito, também para mim, acho que é um momento certo de se discutir isso, até porque estamos passando um momento muito difícil na segurança pública brasileira, é o caso dos justiceiros de Copacabana, né, como surgiu agora. Primeira coisa que eu quero deixar claro, que o importante é discutir o posicionamento da segurança pública sem um perfil de política partidária, tá? Nós temos que largar isso um pouco de mão e discutir o que realmente nos interessa, pelo menos um ponto que eu vejo da questão do problema da segurança pública nacional hoje, tá? Eu procurando aqui na internet, é fácil encontrar hoje, né, vários informações, né, com relação à questão desse problema que está ocorrendo no Rio de Janeiro, mas reflete o Brasil inteiro, tá, pessoal? Deixar bem claro. E eu peguei só uma aqui, uma matéria, que são várias, diz aqui no portal O Tempo. Saiba o que motivou a volta dos justiceiros em Copacabana, né? Para começar, para quem não sabe dessa história, foi um caso em que está ocorrendo muito problema lá na região sul do Rio de Janeiro, na Zona Sul, né? Vários arrastões, assaltos, furtos, roubos e furtos. E aqui mesmo conta que um cidadão de 62 anos, né, estava passeando lá no horário que não cedo ainda da tarde, e uma moça foi assaltada e ele foi tentar ajudar e foi espancado, né? Inclusive é muito agredido realmente, um senhor de 62 anos por rapazes que estavam assaltando, cometendo crime, tá? E nisso gerou justamente uma volta, um problema que estava tendo um tempo atrás, né, de pessoas se reuniram. Aqui diz que são jovens que fazem jiu-jitsu, pessoas lá do bairro que começaram a convocar outras pessoas, outros rapazes e moças, mas a maioria são homens, para defender, né, supostamente defender o bairro. E o que é que eu vejo nisso aqui, gente? Está bem aqui, ó. Só para melhorar, entender melhor, né? Aqui, ó. Quem são os justiceiros? O grupo é formado, em sua maioria, por homens moradores da região, praticando jiu-jitsu e até os considerados bad boys. Ele é formado na internet, por grupo de WhatsApp, e também nas redes sociais que os integrantes se organizam e se dividem para sair na rua. Tá? Por que eles surgiram? Aí vem, a convocação começou após um assalto, né? E na verdade, no sábado, dia 2, na Avenida Nacional de Copacabana, às 18 horas, horário de grande movimento na região. Imagens de câmeras de segurança mostram, né, registraram o momento em que o idoso de 62 anos é abordado pelos criminosos e a vítima leva um soco dos assaltantes, cai no chão, é nocauteado e roubada, tá, gente? E o grupo foge levando os pertences dos homens. Claro que isso aí foi a gota d'água, né? Porque vem acontecendo muito problema, e o último caso que foi muito visto, né, foi observado, foi esse aí, e gerou toda essa revolta. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, aí que eu acho que vem um problema maior, afirmou que o homem que atacou o idoso com soco foi preso. Aí vem um problema, gente, que eu acredito que seja o motivador de tudo isso, tá? O suspeito tem 9 passagens criminais, tá? Por roubo, furto, tráfico de drogas e por atos praticados desde a adolescência. O criminoso já foi preso 2 vezes desde que atingiu a maioridade, ou seja, ele 7 vezes foi como menor e 2 vezes já com maior de idade. Os outros integrantes do grupo ainda não foram identificados e presos, tá, pessoal? Então, assim, gente, aí fala, é a primeira vez que o grupo foi formado? Não, em 2015 também ocorreu isso aí, tá bom? Eles também praticaram esses atos, né? No caso, esse grupo foi formado também para agir na região e caçar criminosos. Bom, primeira coisa, gente, deixar bem claro minha posição como servidor da segurança pública, como delegado de polícia. Eu sou contra qualquer tipo de justiceiro, tá? Eu sou contra isso aí. Não é lógico que não é aí que nós vamos resolver o problema, tá bom? Não é por aí. É crime fazer isso também, reunir um monte de gente para sair caçando as pessoas, os outros, né? Claro que são criminosos, mas não é assim que se resolve o problema. Porém, vamos ser bem realistas, gente. Existe aí outro problema, como eu falei para vocês, nós podemos discutir isso aqui de uma forma com política partidária, mas isso mostra o quê? A falência do Estado brasileiro. Tá bom? Não é de hoje que nós estamos sentindo isso, tá? O problema que está ocorrendo conosco no Brasil é só você olhar ao redor. Nós vemos presos dentro de casa, com muros altos, cercas, grades, arames farpados nas portas,
é, sistema de alarme, câmeras. Então, assim, nós vivemos presos, né? E isso aí por quê? Porque nós sabemos que o Estado não consegue fazer o seu papel. E quando eu digo Estado, não é que a polícia não resolva, não é que a justiça não resolva, o Ministério Público não consiga resolver. O problema nós temos é na legislação. Você vê uma pessoa que é presa 9 vezes cometendo crime e está solto na rua aprontando, é porque ela não tem medo da justiça, ela não tem medo das leis, né? Não tem medo da polícia mais. Isso é errado. Você tem que ter o respeito e o medo, sim, de ser preso e punido. Então, eles não têm mais medo, eles sabem que vão ser presos, vão ser soltos, vão ser presos, vão ser soltos, porque a legislação não permite. E vem outros problemas. Vamos lá, mostrar para todo mundo aqui mais um pouquinho. Vamos observar bem aqui, ó. Mais um pouco, ó. Brasil. Mais uma vez aqui, nós vamos pegar também o tempo, tá? Tem vários locais isso aqui, mas o Brasil lidera o ranking da ONU de país com mais homicídios no mundo. Olha que isso aqui foi um período em que reduziu os homicídios no Brasil, tá bom? Mas olha só, no mundo mais pessoas foram mortas vítimas de homicídio do que em conflitos armados e terrorismo combinados em 2021. É um absurdo, gente, é um absurdo. Nós não vivemos em guerra, né? O Brasil lidera o ranking de país com mais homicídios no mundo em números absolutos, de acordo com o Estudo Geral Global sobre Homicídios, de 2023, divulgado ontem pela Organização das Nações Unidas. O país registrou 47.722 casos em 2021. Nós chegamos já ao ponto de ter 60 mil homicídios. Um absurdo, né? Se você ver, comparar com a guerra da Ucrânia, a Ucrânia agora, com 2 anos, quase 2 anos de guerra, tem a média de 70 mil mortes. O Brasil, sem ter guerra, só em um ano tem 47 mil e já chegamos a ter mais de 50 mil, quase 60 mil homicídios em um ano. Então, é uma falência do Estado brasileiro. Aí, você vê, nesse período, nós tivemos 10% de homicídios do mundo ocorrendo no Brasil. Então, é um absurdo. Tá? E por que isso, né, gente? Olha aqui, quando se leva em conta o número de mortes per capita, o Brasil fica na 11ª posição, com 22,38 homicídios a cada 100 mil habitantes, né? Mesmo assim, é muito elevado. Ó, é mais do que a média, 4 vezes a média global de 5,8 por 100 mil habitantes, tá, gente? Então, se você for analisar, tem alguma coisa errada acontecendo no Brasil, é isso? Muito errado, tá? E você chega a ficar descrente nossas posições, né? O que nós vamos fazer? O Brasil não tem uma condição de melhorar isso? Tem, tem. Tá? Nós temos que ver aquilo que está dando certo em outros locais. Aí nós vamos aí, eu sei que muita gente não vai concordar, eu entendo e respeito, mas nós temos aí também, gente, locais que deram certo, né? Vocês viram que nós temos aí uma taxa de 22,38 homicídios a cada 100 mil habitantes, não é isso? Vamos ver aqui, gente, outro local. Ó, aqui eu encontrei no consultor jurídico, tem vários locais também falando isso, mas eu achei muito interessante esse texto aqui feito pelo doutor Vladimir Passo de Freitas, que ele é desembargador aposentado, desembargador federal aposentado da 4ª Região, e ele colocou aqui no consultor jurídico uma coisa muito interessante. Eu vou ler rapidamente para vocês. Ó. Esta coluna dispõe-se a examinar a realidade atual de El Salvador, país que reduziu a criminalidade em patamares mínimos. A análise é técnica e baseada em fatos e estatísticas, sem ingressar em considerações de natureza política, tá? Que nós estamos falando aqui, tá, pessoal? Olha só. El Salvador situa-se na América Central, foi colonizada por espanhóis, possui 6 milhões 314 milhões de habitantes em 2021, que vivem em território de 21.041 quilômetros quadrados. Claro que a realidade de El Salvador com a nossa é bem diferente, já que nós fomos colonizados por portugueses e temos 203 milhões de habitantes com um território de 8 milhões 510 mil, em média, né, quilômetros quadrados, tá? Porém, El Salvador passou por uma guerra civil entre 80 e 92, fato que levou muitas pessoas a se ir embora de El Salvador, dos Estados Unidos, e com isso, o país ficou também com uma dívida muito grande para si, né? E muita miséria, muito desemprego, muita situação difícil. E se foi instalado em El Salvador, devido à própria pobreza que enfrentava, pós-guerra civil, facções, né? Facções e criminosas pesadas, como os Maras e também os Salvatruchas 13, tá? Que existia um papel preponderante na violência em El Salvador. Para você ter uma ideia, gente, nós falamos que a média que o Brasil teve, que foi alta, né, 23%, 24 pessoas mortas por 100 mil habitantes. El Salvador chegou a ter 100 pessoas mortas por 100 mil habitantes. Olha a diferença, eram 4 vezes mais, praticamente, do que o Brasil. Olha o absurdo. Então lá ficou em primeiro lugar muitos e muitos anos como o país mais violento do mundo, né?
Porém, em 2019, próprio continuando aqui a leitura, Nayib Bukele foi eleito presidente da República com apenas 37 anos e, em 1º de junho, assumiu o comando do país. De pronto, ele criou o plano de controle territorial denominado Extração, destacando forças policiais e militares para cercar as cidades e conter a atividade das quadrilhas como uma estratégia de segurança abrangente para conter a onda de criminalidade causada por gangues e outros grupos criminosos. Na ação radical de combate à criminalidade, a primeira cidade visada foi Soyapango, no leste da capital, uma das áreas mais assediadas pelo crime por gangues. As Forças Armadas de El Salvador, a FARC, e a Polícia Nacional Civil, PNC, cercaram o município com 8.500 soldados e 1.500 agentes durante a madrugada, no dia 3 de dezembro, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E, posteriormente a isso, gente, ocorreram várias prisões. No fim de semana de 25 a 27 de março de 2022, os grupos criminosos praticaram um massacre, resultando na morte de 87 pessoas. E com essa ocorrência, o Bukele conseguiu, na Assembleia Legislativa, a suspensão de direitos e garantias individuais previstas na Constituição, entre os direitos de defesa e inviolabilidade de correspondência, e a liberdade de associação e circulação. Também tornou possível o Estado interferir nas telecomunicações sem decisão judicial. Olha como muitas vezes é necessário você extrapolar certos direitos para tentar chegar num nível civilizado de vida, né? O regime de exceção foi reeditado 11 vezes, sendo a última de 7 de novembro. E os índices de criminalidade despencaram nas estatísticas. Segundo o presidente Bukele, em 11 de maio de 2023, gente, olha só, completou-se o período de 1 ano sem um único homicídio. Você passou de 100 habitantes mortos por 100 mil, perdão, 100 pessoas por 100 mil habitantes, um número absurdo. Nesse Brasil, você vê com esses índices que nós temos agora, que é o mais violento do mundo. Nós tivemos uma taxa de 24 pessoas mortas por 100 mil habitantes, lá era 100 por 100 mil. Com essa atitude que ele tomou lá, chegou um ano sem um homicídio. Sem um homicídio. Em 27 de março de 2022, de 27 de março de 2022 a 3 de junho de 2023, deram entrada na Suprema Corte de Justiça 5.198 demandas, tendo sido julgadas 1.419, sendo que 1.000 foram declaradas improcedentes. Tudo isso, gente, evidentemente não ocorreu por um arrependimento dos condenados, dos presos, dos marginais, tá? É o que ele está dizendo aqui. Pesarosos a proclamar como na prece religiosa a confissão, por minha culpa, minha máxima culpa, ou seja, não, eles viram que eram errados, né, e resolveram mudar de vida. Não, não foi isso, não. Foi a dureza do plano de combate à criminalidade feito pelo presidente da República, Bukele. Do além do plano de controle territorial e da construção de uma prisão, gente, que é o maior presídio da América Latina, com 40 mil presos, né? E lá estão presos mais de 60 mil pessoas. Aí você fala, é muita gente presa, né? Estourou prisão lá. Não. Sabe por quê? Se você tem 6 milhões de habitantes, tem 60 mil presos, olha o que aconteceu agora lá. A maioria da população está liberta, estão indo para as ruas, estão podendo passear, estão podendo se divertir, estão podendo trabalhar e está vindo investimento. Olha aqui, investidores estrangeiros do porte, como o JP Morgan, passaram a interessar-se por títulos salvadorenhos. El Salvador teve reconhecido pela Organização Mundial de Saúde o fato de ter se livrado da malária. O turismo aumentou e vem crescendo continuamente, sendo que em 2023 já tem 54% a mais comparado com 2022. Então, assim, ela só cresceu, gente, só melhorou economicamente e também a saúde, tudo melhorou lá. Investimentos estrangeiros. O centro histórico, outrora tomado pelas gangues, olha só, tornou-se um lugar seguro e quase todos os dias, ao cair da tarde, dezenas de pessoas dançam cumbias e boleros. A segurança reinante, somada ao desenvolvimento econômico, fizeram com que a popularidade do presidente Nayib Bukele alcançasse 90%, índice inusitado em toda a América Latina e que leva a pretender reeleger-se em 2024. Se Deus quiser, vai ser reeleito. Mas Nayib Bukele tem seus opositores, né, gente? Entre eles, quem? Os defensores dos direitos humanos, com acusações que vão desde prisões arbitrárias e torturas até mortes sob custódia do Estado. As medidas tomadas no regime de exceção, com certeza, destoam da ação dos países latino-americanos que praticam a democracia e, por isso, causam perplexidade a todos. No Brasil, continuando o texto, tá? O sistema constitucional e a jurisprudência reinante, evidentemente, repudiariam iniciativas como as tomadas em El Salvador. Mas podemos afirmar que disto decorre respeito à segurança pública, como assegura o artigo 144 da Constituição para todos os brasileiros? Óbvio que não. A cada dia o nosso sistema de segurança se mostra mais fragilizado. A citar ocorrências é necessário, já que elas se sucedem diariamente. O último episódio de repercussão foi o do caso da dama do tráfico, que ele está colocando aqui, que é mulher do líder do Comando Vermelho, chegou a visitar o Ministério dos Direitos Humanos com os custos bancados pelo próprio governo brasileiro, né? O descaso com as polícias estaduais, civil e militar, não é de hoje, vem de décadas,
E o governo federal sempre se limitou a afirmar que esta era a atribuição dos governadores e estes sempre foram pródigos em entregar a viatura com forte divulgação de mídia. E só. Agora colhe-se o resultado. Descrença da sociedade, risco de vida e perda de território em muitas cidades. Isto leva a perguntas, mais uma vez, continuando no texto, tá, pessoal? Estas perdas não constituem ofensas aos direitos humanos? Né, gente? Nós perdemos tantas vidas, tantas vidas. Será que isso não conta? Pessoas que residem em áreas tomadas por facções criminosas pela milícia do Rio de Janeiro, tolhidas na sua liberdade por vezes dos seus bens, não têm afetado seus mais legítimos interesses? Comerciantes que são obrigados a pagar taxa de proteção não são vítimas? As crianças criadas em agrupamentos de viciados em crack e outras drogas não têm seus direitos humanos resguardados? E as vítimas diárias de crimes violentos? Serão as vítimas do Brasil menos vítimas do que as dos salvadorenhos? Recentemente, aqui ou ali, vozes começam a apontar o problema, né? Como o caso do Estado de São Paulo, que começa também a reclamar sobre isso, só que muito atrasado, né, gente? Então, assim, resumindo, pessoal, claro que é difícil você aplicar o que El Salvador está aplicando, mas chegou o momento de tomar uma posição. Nós não podemos mais aceitar teorias como está acontecendo agora novamente. É uma discussão muito forte aí que nós estamos observando já o CNJ, o próprio Ministério da Justiça, discutindo como resolver o problema da população carcerária, que eu acho que não é bem assim, tá, pessoal? Eu tenho outra visão, eu gosto muito de seguir o nosso amigo Roberto Mota, comentarista e secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Ele tem um livro chamado A Construção da Maldade, que trata do problema da falência da segurança pública brasileira, e comenta muito sobre isso. A solução que estão querendo dar é justamente fazer com que se liberte mais pessoas, né, se livre mais presos, concedendo a eles a tornozeleira eletrônica e fazendo com que eles fiquem nas ruas. Então, gente, eu acho que isso aí vai ser mais falência, mais problema, nada de solução. No Brasil, não se prende muito. Se você ver a quantidade de crimes que nós temos, pela quantidade de prisão que nós fazemos, prendemos pouco. O que nós vemos no Brasil, na verdade, é uma falta de punição. Tá? A impunidade é muito grande. Se você observar, um caso como esse é um caso corriqueiro. Eu, como delegado de polícia, já prendi pessoas várias e várias vezes, a mesma pessoa. Teve um caso absurdo que eu prendi, na época eram consideradas quadrilha, né? Hoje é associação criminosa, pessoas, 3 elementos armados, 4 elementos armados. No mesmo momento, prendi de novo. Tá? E eles estavam na rua novamente. Quando eu olhei para eles, eu disse: quando é que eu já prendi você? Já, doutor, foi umas 2 semanas atrás. E presos armados de novo. Mas quando estavam armados, mas não estavam aparentemente cometendo um crime violento, estavam armados, mas não tinham cometido nenhum crime a mais, né? Foram soltos e estavam de novo armados, assaltando na rua. Tá, pessoal? Então, assim, isso revolta, tá? Isso revolta a população e gera o quê? Esses justiceiros, que também estão errados. Mas eles não sabem o que fazer mais, pessoas. Já ouvi isso nas ruas, pessoas falando isso, que queriam formar grupos para fazer vigilância aqui nas ruas. E não é assim, tá? Não é assim que nós vamos resolver. Nós vamos ver que através da lei. A lei tem que modificar, nós temos que ter congressistas realmente enganjados aí com a população e fazendo o quê? Com que as pessoas que cometam crimes sejam punidas. Se você não é aumentar a pena, é simplesmente fazer com que as pessoas cumpram a pena de forma integral, acabar com saidinha temporária. Isso é um absurdo. Vamos ser bem claros. Temos pessoas que matam os pais e no dia dos pais, dia das mães, eles saem para visitar os pais que eles mataram. Não tem lógica, gente. Isso é um absurdo, isso é uma afronta para as vítimas, para as famílias das vítimas, tá? E para nós, todos nós que pagamos nossos impostos, temos trabalhos e precisamos trabalhar e viver nas ruas. Ninguém consegue sentar mais na porta de sua casa que é assaltado, é morto. Então isso tem que acabar, tá bom? E isso aí nada mais é um reflexo da falta de confiança na própria legislação brasileira, tá bom? A legislação penal brasileira faliu, a segurança pública brasileira está falindo através disso, não pelos homens que estão ali combatendo, não são os juízes, promotores, policiais que são culpados disso, não, gente. O culpado disso é a legislação frágil e a defesa, muitas vezes, errada, política errada que está sendo feita nisso aí. Direitos humanos é para todos, nós somos seres humanos, precisamos ter respeito pela nossa vida. E os direitos humanos têm que olhar para nós também, não só para aqueles que cometem os crimes, e muitas vezes são punidos por pessoas que estão querendo fazer justiça com as próprias mães que também estão erradas, tá bom? Então, pessoal, isso aí é a minha opinião, fiquem à vontade para discordar, tá bom? E se quem gostou, por favor, dê um like aí, tá bom? Nosso canal A Verdade sobre o Crime, nós vamos discutir sempre esses assuntos, tá bom, gente? Um abraço a todos e até logo.